Oi, Quarentener, seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Perverso. Antes de começar o vídeo de hoje, eu peço para você aí que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Caso gostar do vídeo de hoje, deixe o like e compartilhe para que outras pessoas também saibam desse caso. O caso de hoje, como tá no título do vídeo, eu tirei do filme mesmo, mas é uma história real e eu vou contar aqui pra vocês hoje. Ronald Jr., ele nasceu dia 26 de setembro de 51, na cidade de Amityville. O seu pai, ele começou a trabalhar numa concessionária de carro do seu sogro na época, então ele fez bastante dinheiro. O Ronald, ele era o filho mais velho, e por mais que a família tinha bastante dinheiro, não tinha problemas financeiros, o pai era bastante agressivo, abusava fisicamente, psicologicamente dos seus filhos. E como o Ronald era o mais velho, ele sofreu muito mais que as crianças. Então ele cresceu com alguns problemas psicológicos, um deles é transtorno de personalidade, entre outros. Conforme foi crescendo, foi piorando, a sua família, para tentar recompensar ele, para ver se ele melhorava de alguma forma, sempre vivia enchendo ele de presente. Um dos presentes mais absurdos que ele teve foi uma lancha, e era no valor de mais ou menos 14 mil dólares. Mas nada adiantou. Para ajudar o sofrimento dentro de casa, o Ronald também, ele sofria de abuso na escola, o famoso bullying, né? Ele era um pouco acima do peso na época, então as pessoas viviam fazendo chacota dele, fazendo brincadeiras sem graças, e foi isso por toda a sua infância e adolescência. 17 anos, sendo aquele moleque playboy, mimado, ele virou viciado em LSD e heroína e acabou sendo expulso de casa. Mas assim, ele foi expulso, mas ao mesmo tempo o pai dele, para tentar recompensar ele, deu um cargo para ele na concessionária, ele e o avô do Ronald, que era o dono mesmo da concessionária, e o pai pagava uma pensão alta. Com o dinheiro que ele ganhava, ele fazia um mau uso do dinheiro. Ele gastava com drogas, carros e também bastante armas. No caso, a família não sabia dessa coleção de armas que ele tinha. Teve uma época que ele chegou a ameaçar um amigo dele com um rifle, quase disparou no amigo, e nesse mesmo tempo ele chegou a disparar uma arma no peito do seu pai a queima-roupa, só que deu erro e o tiro não saiu. Eu não entendo de arma, mas basicamente ele foi salvo, porque a arma não disparou. Em 74, ele começou a achar que essa pensão gorda que ele recebia era muito pouco, comparado que o avô e o pai recebia, e começou a desviar dinheiro da empresa. Até que em outubro, o seu avô confiou a ele 200 mil dólares para ele depositar num banco, e ele junto com o amigo dele fizeram um assalto simulado. Ele achou que ia sair numa boa desse assalto e deu tudo certo na hora, ninguém desconfiou. Só que depois que ele voltou ao trabalho dele, o investigador foi lá interrogar ele, ele começou a se enrolar, não queria reconhecer quem foi a pessoa que roubou. E o pai dele, vendo que toda essa situação, o filho não queria ajudar a encontrar o ladrão que roubou eles, o pai começou a questionar ele. Quando o pai começou a questionar ele pegou e fez uma ameaça pro pai, falou que mataria ele. Um tempo assim, continuando bastante complicado dentro de casa, a família não imaginava, mas o Ronald, ele ia cumprir essa ameaça que ele fez, só que não ia ser só com o pai. Nas primeiras horas da madrugada do dia 13 de novembro de 74, usando um rifle calibre 35, ele disparou primeiro, matou os seus pais, depois entrou no quarto dos seus irmãos e matou todos eles, e por último matou as suas irmãs. Ao todo não durou 30 minutos os assassinatos. Ele pegou, ele tirou a roupa toda ensanguentada, colocou num saco e foi trabalhar às 6 horas da manhã, para que assim ele tivesse um álibi. Ele pegou e deixou o saco com as roupas, a arma do crime, dentro de um bueiro bem perto do serviço dele, onde que ele trabalhava na concessionária. E com uma atitude bem dissimulada, começou a perguntar pelo pai. O avô também ficou questionando, cadê o pai?
Ele chegou a ligar algumas vezes e antes do meio-dia ele ficou com tédio e para conseguir também alguma forma de álibi, ele passou a tarde inteira com os amigos dele, até que por volta das 6 horas da tarde, ele ligou para um amigo, todo desesperado, fazendo a cena da vida, falando que sua família estava toda morta. A polícia desconfiou, porque assim que chegou lá no local, tinha a caixa da arma na sala. Outra coisa também que complicou, que ele falou que saiu às 6 horas da manhã de casa, só voltou às 6. E quando o legista legal, ele foi lá, ele verificou que não poderia ter acontecido a morte no período da tarde ou depois das 6, porque o corpo já estava em pós-morte avançado, eles entendem bastante, mas o que se sabe é assim, ó, o corpo, 1 hora de morte de um jeito, 2 horas, dá pra ver, tem uma precisão mais, não é uma precisão, mas tem como saber o horário mais ou menos da hora da morte. Então não batia com o horário que ele falou que saiu de casa. Porque também não tinha sinal de arrombamento, tava tudo muito estranho. E a caixa também, que o bandido deixou a caixa lá. Ele sendo muito pressionado pela polícia, mudou várias vezes o depoimento, como é bem comum acontecer nesses casos, até que acabou admitindo a culpa. E o julgamento foi no dia 21 de novembro de 75. Lá ele tentou alegar insanidade mental, que como ele já havia feito outras vezes, igual eu falei pra vocês, que ele tinha aquele transtorno de personalidade, a polícia não acreditou, o juiz no caso, o júri não acreditou, porque ele já tinha isso, e não é porque a pessoa tem transtorno de personalidade que ela vai cometer um crime, ou ela vai matar a família dela inteira. Então ele acabou pegando 6 penas de prisão perpétua nesse dia. Tem um filme que chama Horror em Amityville, que tá no título aqui do vídeo. E ele morreu em 2021, eu não consegui achar a causa-morte. Sobre custódia e aos 69 anos de idade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Queria saber se vocês estão gostando desses vídeos mais rápidos, menos longo. Às vezes poderia desprender vocês muito rápido. Se vocês gostaram, comente aí que estilo de vídeo que vocês acham melhor. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até mais.